neste momento já há muita gente que pensa, já podemos falar no desemprego que vai acontecer, não vale a pena estarmos aqui com rodeio. Porquê? Porque isto não vai dar para agradar a gregos nem a troianos. O dilema que eu te coloco é, ok, redução de receitas, mas redução de receitas com despesas iguais? Onde é que está a maior despesa dos clubes? Das 8 da manhã até a hora que for preciso. We are very eager to learn. A organização desportiva precisa de pessoas que tenham disponibilidade para fazer as coisas acontecerem. We have to share experience to facilitate. That's my vision for the future. Olá, grande Mário, muito obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite para falar um pouco nestes tempos que são conturbados, não é? Mas que são tempos em que temos que refletir também sobre o que aí vem de seguida, e sabemos que após o combate que é devido, não é? Este combate através do isolamento social, nós iremos enfrentar e já estamos a sentir efeitos de uma Corona Crisis, não é? Uma crise financeira do Corona, e o desporto não será indiferente a isso. Portanto, enquanto homem do desporto, particularmente do handball, gostaria de saber a tua posição em relação a isto, o que pode estar a acontecer com o nosso desporto. Bem, antes de mais, quero agradecer a Sheldon pelo convite e para poder dar aqui a minha opinião sobre o que está a acontecer e o que eventualmente poderá vir a acontecer. Neste momento estamos aqui a passar por um surto muito complicado e algo que está para durar e que vai obrigar uma série de medidas e que não vai beneficiar ninguém. As pessoas têm que estar claras disso. A maior parte das pessoas, todos os meios, vai ser prejudicada. Porquê? Porque isto não vai dar para agradar a gregos nem a troianos, e a gente tem que se mentalizar disso. Mas acima de tudo, neste momento temos que desmentalizar que se não tivermos saúde, se não conseguirmos manter as nossas famílias bem, as empresas, clubes, todas as instituições minimamente bem sustentáveis, vamos ter aqui um grave problema, e é isso que a gente tem que começar a pensar já. E neste momento já há muita gente que pensa, já podemos falar no desemprego que vai acontecer, não vale a pena estarmos aqui com rodeios. Estamos aqui, eu não sei bem os números ao certo, mas eu acredito que pelo menos mais 10% de desemprego vamos ter, garantidamente, e isso vai afetar com tudo, quer com o desporto, quer com as nossas vidas socioeconómicas. Inclusive aqui no Jornal de Negócios, ontem já saiu a notícia acerca do estudo da Católica, do Núcleo de Estudos da Universidade Católica, em que prevém exatamente um número parecido com esse que disseste, ou seja, 10,4% para o desemprego e um recuo, uma recessão da economia de 10%. Obviamente que isto vai afetar a todos, como tu disseste, e o mais grave é que vai afetar as famílias, né? As famílias que dão o suporte aos clubes através das suas mensalidades nos atletas de formação, que os clubes já estão a sentir. Portanto, este mês será o primeiro impacto, este mês de março está a ser o primeiro impacto com uma realidade de total inexistência da principal receita da maior parte dos clubes, não é? E a solução que neste momento está na mesa é uma solução para empresas e não para o setor social, não é? Apesar de podermos enquadrar ali eventualmente alguns clubes, a verdade é que nem a solução de linhas de crédito é, digamos, sedutora ou positiva, até no longo prazo para os clubes, e nem sequer muitas delas estariam disponíveis para a grande maioria do nosso tecido. Qual é a tua posição relativamente a isso, a medidas que nós podemos ter para mitigar estes efeitos negativos? Bem, para já é uma boa questão. Falaste aí nas linhas de crédito. Nós temos o caso em Portugal, não continental, mas sim na Madeira, que uma das propostas sim foi linhas de crédito onde não há taxa de juros, parecendo que não vai fazer diferença, mas quando a solução passa por um endividamento, que é isso que vai acontecer, torna-se complicado. A gente pode olhar também para a situação do layoff simplificado, que foi agora criado para colmatar e foi adaptado à situação, mas o problema é que as empresas só podem pedir já esse layoff, mas só produz efeitos daqui a 60 dias. Em 60 dias as empresas estão falidas, não vale a pena, não vai haver dinheiro para pagar aos funcionários. Quem diz empresas diz clubes. As pessoas ainda não se mentalizaram muito bem do que vem. Pior que este surto que a gente está a estimar, o governo estima que em junho já esteja mais controlado. Eu tenho algumas dúvidas disso, porque enquanto não houver aqui uma cura, enquanto a vacina não estiver devidamente testada, começaram agora recentemente a fazer os testes,
e estão a prever 6 meses para até esses testes estarem finalizados. Se virmos bem, na área da medicina, 6 meses é algo que é muito curto para testar uma vacina com a importância que tem. Isto até pode acalmar, mas o problema é que enquanto não houver cura, isto vai ser um ciclo. A gente agora neste momento tem 2.600 infectados, podemos baixar de repente e quando chegarmos a dezembro, se não houver uma cura ainda, podemos voltar a disparar. Ou seja, enquanto não houver cura, a gente não pode fazer aqui grandes previsões. Até lá, cabe aos clubes tentarem reduzir o impacto que vai ter. É verdade que os clubes vivem dos apoios, que são mensalidades, são apoios que nem dá para os custos correntes dos clubes, não vale a pena estarmos aqui com rodeios, aquilo que os atletas, neste caso as formações, pagam não traz qualquer retorno financeiro aos clubes, não vai dar para pagar pavilhões como há muitos, a maior parte dos clubes paga pavilhões e é um valor exorbitante, não vai dar para pagar a técnicos, que há muitos clubes que vão dizer não estás a trabalhar, não vais receber. E isso é complicado. Eu falo por mim, a gente nos Sassueiros, desde já no final de fevereiro começámos aqui a trabalhar esta situação e eu tinha chegado há poucos dias. Nós desde o nosso jogo da Madeira no dia 3 de março a gente deixou de treinar em pavilhão juntos. Desde então estamos completamente suspensos. Antes de haver a decisão da Federação já havia uma decisão praticamente tomada por parte do clube em não ir disputar o jogo da Taça de Portugal em Gaia. Isso era uma decisão que estava praticamente tomada e eu assinava de cruz, apesar de eu tenho os meus objetivos, o clube tinha os seus objetivos, mas acima de tudo estava em causa a saúde dos atletas e das famílias dos atletas todos. E isto está-se a tornar complicado, porque a gente, e agora avançando aqui um pouco mais, agora com o adiamento dos Jogos Olímpicos, nós não temos calendário para isto tudo. O que é que vai acontecer? Vai ter que haver aqui uma estruturação das provas todas, das competições todas. E eu há dias li uma notícia gorda, salvo erro, do presidente da FIFA, que disse que é preciso começar a reformular e a pensar para fazer aqui uma reforma nas competições todas. Quem diz no futebol diz em todas as modalidades, vai ser necessário. E tendo em conta o handball, a quantidade de competições existentes, que os jogadores não têm qualquer descanso, torna-se muito complicado. E vamos ver o que é que vai acontecer, porque os clubes vivem de patrocínios. Os patrocínios em Portugal são escassos, poucos ou nenhuns. Muitas empresas apoiam porque têm capacidades para tal. Tão cedo não vai haver estes apoios das empresas para apoiar os clubes. E aqui temos outro problema. Se não há apoios das poucas empresas que conseguem apoiar em Portugal, quem é que vai apoiar as modalidades? E esta é a questão que deve ser levantada. Apoios federativos, há poucos. Naturalmente, a gente basta olhar para o nosso orçamento de Estado e ver que há pouco dinheiro investido no desporto. E uma nota que eu, quando falo de desporto, não incluo o futebol. Para mim é outra coisa à parte. Desporto é uma coisa, futebol é outra. O futebol é um negócio, o desporto não é um negócio. E estamos aqui com um problema grave. Eu não faço ideia como é que isto vai ser resolvido, se vamos conseguir resolver. Eu não consigo imaginar como é que os clubes vão sobreviver. Eu não consigo imaginar como a maior parte dos portugueses que trabalham em pequenas e médias empresas vai sustentar no próximo ano e meio, 2 anos, 3 anos, porque a seguir veio o desemprego e a seguir veio os subsídios de desemprego. Eu não sei quanto tempo é que a nossa segurança social vai conseguir suportar isto. Isto é uma bola de neve. É uma bola de neve e que não vai haver uma solução a curto prazo e isto pode atingir patamares impensáveis. Sim, com certeza, Mário. O que me falaste aqui, citaste algumas outras fontes de receitas, né, para os clubes e também outras rúbricas de gastos. Citaste aí a questão dos patrocínios, que tão pouco existem, não é, cá em Portugal, mas ainda há muitos clubes que os têm e que é isso que os mantém, por exemplo, numa primeira divisão, numa Handball 1, que é nossa primeira divisão masculina, ou numa PO9, que é a primeira divisão feminina mesmo assim. Porque esses clubes, muitas vezes com orçamentos que nós estamos a falar aqui de valores que não vão além de 90 mil euros na média dos clubes ali da PO1. Pronto. Então nós estamos a falar de um orçamento que já de si é restrito e com fontes de receitas são pouco diversificadas.
há um conjunto de estudos, inclusive da Universidade de Colónia, que referia e reforçava a questão de ter-se a diversificação como um importante fator para evitar esta vulnerabilidade em tempos de crise. Tu achas que os nossos clubes estão com receitas diversificadas ou antes pelo contrário, estão super vulneráveis porque as receitas que têm vão ser cortadas devido a esta crise? As receitas são super vulneráveis porque dependem sempre de ciclos económicos. Normalmente as empresas fazem um grande apoio e fazem doações na altura de fecho de contas, que anda ali a terminar o ano civil, tendo em conta o IRC. Este ano não vai haver qualquer tipo de apoios. As pessoas têm que se começar a mentalizar, os clubes têm que se mentalizar que não vai haver apoios das empresas, ponto final. Duvido, há uma ou outra que vai conseguir fazer, mas vai ser difícil. E estando os clubes vulneráveis, onde é que os clubes podem buscar valores para manter a sua atividade? Eu não estou a ver onde é que possam ir buscar esses valores. Se a gente vir bem e olhando mais para a minha parte técnica, são poucos os clubes em Portugal que têm capacidades para ter um treinador devidamente credenciado. Não vale a pena, os clubes não têm condições financeiras para tal. Se os clubes neste momento já não têm condições financeiras para tal, não sei nem é que os clubes vão conseguir agora arranjar condições para manter a sua atividade. Porquê? Porque assim, a gente olha, podemos equacionar aqui eventualmente a Federação conseguir aqui baixar alguns valores, mas a Federação também precisa de dinheiro para o seu dia-a-dia, os gastos dia-a-dia. E eu não percebo muito bem como é que se vai resolver aqui a situação. Estamos a falar de clubes da PO9 e PO1. Ok, se olharmos bem, a nossa PO1 e a PO9 são amadoras, não, é tudo carolice. Há um outro jogador profissional, há algumas equipas que são profissionais a 100%, mas a gente conta com uma mão, se calhar quase que uma mão é muito para isso. Por isso, neste momento, não sei como é que vai ser. Eu, sinceramente, gostava de ter ideias, não sei, já pensei muitas coisas, tenho andado a pensar o que é que pode ser feito, mas neste momento não consigo idealizar nada que possa resolver esta situação. Sim, agora citaste uma questão que são os clubes que no handball são efetivamente profissionais. Estamos a falar naturalmente dos três grandes, não é? E os três grandes têm um problema também em mãos, porque apesar de tudo nós estamos aqui a separar e fazer bem a distinção entre o que é handball e o que é o futebol, no sentido da indústria desportiva, porque efetivamente acabam por ser dois setores distintos no sentido em que a base associativa, não é? Nós temos clubes, os clubes de handball não têm SADs, tens o Madeira SAD, tem uma SAD porque é uma situação diferente, é dos poucos que têm SAD. Ou seja, nenhum outro clube, poucos clubes de handball, pouquíssimos, têm uma estrutura comercial, não é? Nós estamos a separar aqui estes setores exatamente por isso. A distinção que tu fizeste, creio que irá nessa senda de que nós temos um setor empresarial, comercial, não é? Que está ligado ao desporto, que vai ter outros fundos, outros meios para se apoiar. E temos também um setor social que ainda não tem meios e fundos para se apoiar. Eu desconfio um pouco, desconfio não no sentido negativo, mas é porque a estrutura que tu citaste da Federação necessariamente irá precisar destes recursos que o Estado venha a fornecer para ela própria. Portanto, não esperem os clubes que o grande apoio que o Estado possa dar, ou o pequeno apoio que o Estado possa dar, venha a ser bebido por eles, porque clubes não vão receber um apoio direto se não houver uma medida que diga há uma linha de crédito para o setor social, as entidades do setor social, em que os próprios clubes diretamente possam aceder a essa linha de crédito, possam aceder a esse subsídio, possam aceder a essa medida, porque se for através da Federação não vai descer cá para baixo. Mas será que essa linha de crédito pode avançar alguma vez para um clube? Porque assim, a maior parte dos clubes, como a gente fala, e é claro, são amadores. E uma linha de crédito vai necessitar sempre de avalos, ou fiadores. Não vai haver nenhum clube, ou a gente conta com uma mão, o número de clubes que têm pessoas capazes de pôr a sua cabeça na forca por algo que é extremamente vulnerável, que são os clubes. E aqui voltamos ao problema. Até pode haver linha de créditos. Mas quais é que são os clubes que vão se arriscar nisso? Sabendo a vulnerabilidade que é. Problema, não é? Claro, não vai resolver o problema. E o problema é esse mesmo, é que isso não vai resolver o problema. Linhas de crédito,
podem criar, na minha opinião, não vai ser a solução, porque a maior parte dos clubes não se vai arriscar a isso. Há poucos clubes que têm condições para isso, é verdade. Todos aqueles clubes que têm condições já estão citados por ti, ainda agora citaste os clubes que podem avançar por esse âmbito. Eventualmente os clubes insulares podem avançar porque têm outro tipo de apoio, outro tipo de estruturas, é verdade. De resto, não vejo que seja uma solução ainda que consiga trazer algum efeito positivo, no geral. Mário, aqui pronto, nós temos efetivamente, não estamos a ser pessimistas, estamos a falar do estado das coisas atual e aquilo que ninguém para já tem uma resposta, que são os apoios que irão existir para que os clubes simplesmente não deixem de existir, não é? Que apoios é que vão existir para que os clubes continuem a existir? Claro. Portanto, ninguém sabe, porque ainda ninguém os anunciou, esperemos que hajam, e para os clubes, porque lá está aquilo que eu estou a dizer, tem que haver apoio para a federação, porque tem uma estrutura federativa, tem as suas competências, as suas atribuições, a sua atividade, e tem de continuar a pagar aos seus funcionários, tem uma folha salarial pesada, nomeadamente a questão da Federação de Handball Portugal, e tem de continuar a cumprir. São contratos de trabalho, as pessoas não podem ir para a rua, senão só agravaria ainda mais a situação económica no geral. Estamos aqui a falar em desemprego. Agora, deixa-me só levar-te para esta questão aqui, Mário, que é, repara bem, nós temos esta situação catastrófica. Não é a altura de nós verificarmos a estrutura de custos dos clubes. A estrutura de custos, eu refiro-me não só a despedir treinadores ou deixar de contratar treinadores ou reduzir o salário de treinadores, chamemos salário, mas sabemos que não tem sido assim. Aliás, uma das minhas grandes lutas tem sido a contratualização, mas enfim. Esta despesa não tem a ver só com isto, porque repara, se nós não tivermos um treinador, legalmente não podemos ser um clube. Esquece, não há treinos sem treinador, isso não há. Agora, sabendo que o desporto transcende o desporto competitivo e que o desporto competitivo acarreta custos, não será a altura de repensarmos a estrutura de custos, ou seja, a oferta desportiva que nós vamos proporcionar à nossa comunidade? É assim, neste momento, se nós olharmos bem para os maiores custos dos clubes, fora o que seja a estrutura do clube, a gente consegue solucionar isto a médio prazo. Conseguimos, havendo um maior apoio por parte do Estado nas federações, e agora falando em todas as modalidades, falando nas federações, é possível aí as federações conseguirem reduzir ou isentar grande parte desses custos. E aí podemos considerar que está a haver um apoio indireto do Estado aos clubes. Depois, grande parte das infraestruturas que os clubes utilizam são infraestruturas das autarquias. Podemos também fazer aqui algum apoio por parte das autarquias, isentando os clubes desses custos. São soluções, são viáveis, claramente que são viáveis e podem ajudar muito mais, na minha opinião são soluções mais credíveis e com efeitos mais positivos do que uma linha de crédito. E acho que aí é aqui que as federações podem entrar, e neste momento houve aquele conjunto de federações que se uniram, incluindo a de handball, para ter uma reunião de urgência com o Governo para ver se consegue arranjar aqui algo mais soluções, para ver se consegue perceber o que é que pode vir a obter no futuro para minimizar este surto. Agora, isto depende aqui de boa vontade por parte do Estado português, porque assim, aqui há um problema grave, é que a nossa população não tem qualquer cultura desportiva, e se não houver agora neste momento um investimento claro do Estado português na cultura desportiva, apoiando as federações e indiretamente os clubes para conseguirmos ter condições menos más do que temos atualmente, porque assim, atualmente as condições são péssimas, já a partir do momento que entramos nesta fase com o surto do Covid-19, as condições degradaram-se muito mais. E agora a questão que eu coloco aqui é, ou minimizamos já e tentamos mudar aqui as mentalidades, fazer um maior investimento no desporto em Portugal, ou então é desta que o desporto em Portugal cai a pica sério. E é isso que nós temos de nos mentalizar disso.
Sim, Mário, nós temos assistido já a algumas crises anteriores, mas diversos especialistas têm dito que esta crise é muito, muito pior e muito mais profunda e muito mais duradoura do que a crise de 2008, por exemplo. Lembramos que a crise de 2008 ainda há pouco saiu daqui, se é que saiu, mas ainda há pouco saiu daqui e já cá está outra, e uma que supostamente será a crise do século, se não houver nada mais complicado entretanto. Mas a verdade é que durante essas crises houveram diversos estudos que foram realizados, e um estudo, eu tive acesso a ele, que foi realizado com base nos dados do Reino Unido, revelava que apesar da crise, o efeito que ela tinha na redução da participação desportiva verificava-se após ao quarto trimestre, efetivamente, do choque, efetivamente da crise. Ou seja, estamos a falar que no quarto trimestre de 2008, ou no quarto trimestre após a crise, o início da crise de 2008, é que as pessoas começaram a reduzir a prática desportiva. Portanto, há aqui uma ligação. Talvez haja aqui um tempo em que os efeitos não sejam tão visíveis, mas eu creio que nós, clubes, e agora falo enquanto presidente de clube, devemos readequar a nossa oferta desportiva. Porque aquilo que eu estava a tentar levar-te para esse caminho, e coloco-te aqui a questão, é não devemos nós tentar, de alguma forma, ter uma oferta além do desporto federado para que nós consigamos, ter portanto, um rendimento, não é? Um income, uma entrada de receitas, sem ter um custo fixo tão pesado como, por exemplo, as despesas de arbitragem que nos colocam, as despesas de deslocações que as competições exigem. Não é também uma altura de apertarmos os cordões à bolsa e com isto até vermos aqui uma reconciliação com o verdadeiro desporto, porque o desporto é praticado independentemente se eu vou jogar contigo ao Porto ou ao Algarve, se eu posso estar a jogar contigo que és aqui meu vizinho. Obviamente que há aqui outra discussão por trás, que é a discussão desportiva, da competitividade e afins, mas não é a altura, se calhar, de nós apertarmos o cordão à bolsa e reduzirmos, portanto, os custos com participações em competições federativas? Depende qual é o objetivo. É assim, eu acho que todos os clubes têm que ter. Eu sou apologista que todos os clubes devem ter uma parte competitiva, e aí temos que estar relacionados com a federação. Para além disso, não podemos esquecer aqui que as federações são detentoras dos direitos, e agora, se a memória não me falha, dos direitos todos exclusivos da modalidade, em termos de competição. Por isso, vamos estar presos sempre à federação. Podemos fazer algo de lazer. Podemos aí tornar, e neste momento agora virou moda, e desculpem-me a expressão, mas virou moda fazer, eu vejo muita gente agora a fazer exercício físico em casa, acho muito bem, lindamente, espero que isso seja para continuar, não seja só aquele boom inicial, mas a questão aqui é, nós temos a nossa população muito sedentária, é pouco ativa, os nossos hábitos são extremamente sedentários, e com este surto mais sedentários ficamos, porque simples facto de deixam de trabalhar em casa sentados, não fazemos a nossa deslocação, quer que seja, já vai prejudicar. Agora, os clubes têm que neste momento, os clubes têm que se estruturar e têm que se reformular todos, fazer reformas e pensar algo mais. Neste momento, os clubes têm que pensar qual é o nosso público-alvo que agora temos que atacar, salvo seja. Okay? E temos que pensar, ou seja, neste momento há muitas e está a haver um boom das atividades de exploração de natureza, que é um boom autêntico em Portugal, está a surgir agora, já surgiu há alguns anos no resto da Europa e no resto do mundo, está a haver um boom, e o que eu acho interessante é que temos poucos clubes conhecidos, que a maior parte não conhecem. Há muitos clubes de corridas de trail, vão fazer trails para Monsanto, para Sintra. Há um pontapé de clubes que é um grupo de amigos que se vai juntando e fazem. Neste momento, se calhar chegou a altura dos clubes, tendo alguma estrutura, tentar agarrar essas pessoas e tornar algo mais sério ainda. Criar aqui outra oferta que neste momento não há. Há muito, hoje em dia, os clubes também se podem agarrar muito, na minha opinião, tudo o que seja atividades de grupo, que hoje em dia está muito na moda, aulas de grupo. Acho que é algo que os clubes podem aproveitar, e neste momento os clubes estão única e exclusivamente direcionados para a competição.
E agora volto aqui, quando a formação neste momento já não é formar, é competir, temos aqui um grave problema dentro dos clubes, e aqui cabe aos dirigentes e aos treinadores rever o que é que pretendem para o clube, se é formar pessoas, homens atletas, ou é ganhar. Se for ganhar, o ciclo, isto já está tudo mal, porque não vamos ganhar nada no futuro, só vamos perder muita gente que gosta de fazer desporto, seja por convívio, estar com os amigos, as crianças estarem a se divertir com os amigos, seja para ganhar, vamos perder aqui muita gente. E aqui o foco neste momento não tem que ser competir, temos que atrair jovens, adultos, qualquer idade para os clubes, para fazer alguma prática física, alguma atividade física, seja qual for, temos que os atrair. E neste momento temos aqui outra dita modalidade, que para mim não é modalidade, nem é desporto, que está a surgir muito, e já se fala, já é equacionado para ser uma modalidade olímpica como eSports. Aqui isto há várias opiniões. Está em altas. Enquanto estamos de quarentena, está em altas. Pois, lá está. Este é o grave problema. Para mim é um grave problema para o desporto em si, ok? Isto é algo que eu não sou contra o eSports, não sou nem nada que se pareça a todos nós, gostamos de jogar na brincadeira ou a sério, ok? Agora, até tornar-se uma modalidade olímpica, mas também podem perguntar, então, mas como é que qualquer modalidade pode ser olímpica? Neste momento é isto que acontece. A maior parte das modalidades começam a surgir como e antes de chegar olímpicas, o mais grave é tornam-se federações em Portugal. Temos uma federação de bridge em Portugal. E isso para mim é impressionante. Como é que é possível haver uma federação de bridge em Portugal? Não tenho nada contra, gostava de saber qual é o objetivo dessa federação. Se é um objetivo de praticar e jogar bridge, ou se há outros interesses por trás. Porque toda a gente sabe, a partir do momento que é criada uma federação, há uma série de apoios governamentais. E aqui temos que perceber qual é o objetivo desses apoios. Se é para implementar ou se é para benefício próprio. Perfeito, Mário, perfeito. Olha, vou-te colocar aqui um problema final. É um dilema, não é, que se levantou aqui enquanto nós estávamos a falar e que acho que ficou evidente para todos, que é famílias a sofrerem com o desemprego, poder de compra das famílias a diminuir, eventualmente a inflação a subir. Nós temos neste momento o mercado do petróleo com os preços a baixar devido à baixa da procura, mas a procura vai novamente subir e pode novamente haver ali um boom e isso influenciar o preço dos combustíveis. Estou a falar disto por conta das deslocações que podem aumentar os custos das deslocações que os clubes tenham devido a um eventual aumento de combustíveis, e há uma guerra aberta entre a Arábia Saudita e a Rússia, portanto é uma situação completamente volátil. Ou seja, com este contexto de crise, diminuição de poder de compra, necessariamente vai haver muita gente que já estava a pagar mensalidades, a pagar a contribuição mensal e que vai deixar de poder ter os filhos ali. Principalmente casos em que se calhar a família tem 2 ou 3 filhos em idades semelhantes e não poderá suportar esse custo. O dilema que eu te coloco é, ok, redução de receitas, além deste período inicial sem qualquer receita, mas redução de receitas com despesas iguais, ou é para reduzir despesas também? E aqui coloco aquela questão, onde é que está a maior despesa dos clubes? Inicialmente falaste aqui da questão de haver irmãos a praticar, não haver condições para os pais suportarem essa despesa. Primeira coisa, qualquer clube que tenha utilidade pública não pode negar, e para mim são todos, não pode negar a prática desportiva a nenhum atleta. A nenhum atleta. Claro que naturalmente com um clube, se for 10%, não há problema. Agora se for 90%, aqui os clubes não conseguem garantir as condições necessárias. Naturalmente têm a ter alguma receita. Aqui vai ter que haver claramente uma redução de despesa e vai ter que se tentar obter a maior receita possível. Claro, não podemos colocar o ónus todo nas famílias, porque há coisas mais importantes que o desporto
há coisas mais importantes, não vale a pena estarmos aqui com rodeios, há mais importante o bem-estar da família e as boas condições em casa e depois a seguir o desporto. Para mim o desporto é um complemento. Agora, isto, eu sou apologista de claramente redução da despesa e naturalmente que temos que equilibrar com a receita, der por onde der, mas nunca prejudicando nem impedindo que qualquer jovem adulto não possa praticar um desporto, efetuar uma modalidade por não ter condições financeiras. Isso para mim, eu sou claramente contra isso e serei sempre, porque é uma questão de princípio. Eu prefiro, como treinador, abdicar parte do meu salário como treinador e ter mais um atleta a treinar, seja em que escalão for. Ou seja, também estás aqui a falar de uma responsabilidade social dos clubes que já têm, não é? Mas que se calhar teremos que ter ainda mais atenção nestes tempos para não sobrecarregar as famílias. É isso mesmo, claramente. Mas também as famílias têm que perceber, eu acho que aqui ambas as partes têm que perceber, tem que haver aqui um ponto de equilíbrio. Não podemos nunca negar a prática desportiva a um atleta, mas também não podemos pensar que os clubes são casas, albergues que recebem todos os atletas e eles é que têm que os sustentar. Não, a gente tem que haver aqui um equilíbrio, tem que haver aqui uma balança clara, mas acima de tudo, mais do que nunca, as famílias, os clubes, as empresas e todos nós vamos precisar de apoios. E não vale a pena estarmos com lei, vamos precisar de apoios. Cabe agora a quem de direito ter algumas iniciativas, boas ou más. Para já precisamos de iniciativas, sejam boas ou más, digam o que disser, nós precisamos de ideias. E a partir daqui haver um diálogo entre todas as partes para tentarmos arranjar aqui uma solução menos má. E é isso que a gente precisa. E acho que agora é aguardar, ver o que é que isto vai dar, mas para já o que eu considero, e já há algum tempo vinham preparando para a situação, é que isto vai ser longo e tal como te referiste anteriormente, tivemos a última crise, esta não tem nada a ver, vai ser muito pior porque nós neste momento estamos fechados em casa, salvo seja, e o país está parado. O país está parado, mesmo em casa está parado. A gente vê as dificuldades que hoje em dia os jovens têm para ter aulas, mesmo online, não queiram falar, mas é complicado. Um pai está em casa em teletrabalho, não pode estar a tomar conta de uma criança. Há crianças em telescola, que agora está no modo de falar o tele, mas se o pai tem que fazer teletrabalho, como é que é? A questão é isto há aqui muitos senãos, e agora aqui temos de ter algum bom senso, temos de ser racionais e temos que pensar muito e aproveitar se calhar para reformular algumas ideias. A nossa forma de estar na vida também, se calhar é uma altura que vai mexer bastante com as pessoas e eu já vejo, já sinto isso, que há muita gente que está a mudar a sua mentalidade e esperemos que seja para melhor e esperemos que esperemos que em setembro já conseguimos ter parte das nossas vidas a funcionar, que já conseguimos ter os clubes a fazer as suas atividades diárias, que tenham novas ideias, novas iniciativas, que tragam mais gente, consigam agregar mais pessoas e de mais faixas etárias nos clubes e que consigamos assim crescer, voltar a crescer e voltar ao patamar pelo menos que tínhamos anteriormente deste surto e que consigamos crescer para termos um futuro ainda mais risonho. Perfeito, Mário. Olha, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua contribuição. Espero que te mantenhas saudável e fit, fazendo os teus teletreinos, porque agora citaste a questão do tele estar em voga. É verdade. Eu lancei os teletreinos para aproveitar aqui a moda, portanto, mantém-te fit, saudável e em breve espero encontrar-te no handball de praia, se tivermos handball de praia, ou então na próxima época e podermos já dar abraços, não é? É isso mesmo. Olha, um grande abraço, obrigado. Obrigado, um abraço, Mário. Das 8 da manhã até a hora que for preciso. We are very eager to learn. A organização desportiva precisa de pessoas que tenham disponibilidade para fazerem as coisas acontecerem. We have to share experience to facilitate. That's my vision for the future.